Deus. Vamos então, tranquilamente, cantar uma canção, exatamente uma canção, prece, que estará para quem tem o livrinho na página 4. Senhor, vamos procurar no amar o próximo, te encontrar, te louvar e te amar. Dá-nos força e entendimento para mitigar o lamento, o sofrimento dos irmãos. Vem, dá-nos tua luz para caminhar e seguirmos lado a lado com Jesus. Senhor Jesus, nos envolve nestas vibrações de amor que chega a todos quantos possam ouvir esta nossa prece, esta nossa vibração, os envolva nesse amor que irradia, que nos ajuda a encontrarmos o caminho da paz, a bondade e tudo que nos possa harmonizar a nossa mente e o nosso coração. Que chegue a todos, Senhor, essas vibrações que nos dão orientação, que nos dão a paz, que nos dão a tranquilidade. Envolve, Senhor, todos aqueles que o possam ouvir. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 2, o meu reino não é deste mundo, o item 4 e 5, a realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo, é o que cada um compreende, mas na terra não terá ele também uma realeza. O título de reino nem sempre implica o exercício do poder temporal. É dado por consentimento unânime àqueles cujo carisma atinge o primeiro lugar numa atividade qualquer, que dominam o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores. Essa realeza, nascida do mérito pessoal, consagrada para a posteridade, não terá muitas vezes uma preponderância bem maior do que a dos reis coroados. Uma é indestrutível, enquanto a outra depende das circunstâncias. A primeira é sempre bendita pelas gerações futuras, enquanto a segunda é por vezes amaldiçoada. A realeza terrena termina com a vida. A realeza moral continua, sobretudo após a morte. Não será Jesus um rei mais poderoso do que muitos soberanos de poder absoluto? Por isso foi com razão que ele disse a Pilatos: eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. O ponto de vista. A ideia clara e precisa que fazemos sobre a vida futura dá-nos uma fé inabalável sobre o porvir, e essa fé tem imensas consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles imaginam a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma pequena estadia num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que aceita com paciência, porque sabe que são de pouca duração, a que se seguirá a uma situação mais feliz. A morte nada mais tem de assustador. Não é mais a porta do vazio, mas sim a da libertação, que abre ao exilado a entrada numa época de felicidade e paz. Sabendo que está num lugar temporário e não definitivo, aceita as dificuldades da vida com mais indiferença, e daí resulta para ele uma serenidade de espírito que lhe diminui as amarguras.
pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrena. Sem certezas sobre o futuro, vive para o presente. Não vendo bens mais preciosos que os da terra, é como a criança que nada mais vê para além dos seus brinquedos e para os obter não há nada que não faça. A perda do mais pequeno dos seus bens é uma dor irreparável, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que é vítima. Orgulho ou vaidade ferida são outras tantas tormentas que fazem da sua vida uma angústia permanente, entregando-se assim a uma verdadeira tortura de todos os momentos. Tendo em conta o ponto de vista da vida terrena, no centro da qual está colocado, tudo toma vastas proporções à sua volta. O mal que o atinge, como o bem que toca aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância, como acontece àquele que se encontra no meio de uma vila, a quem tudo lhe parece enorme, mas se subir a uma montanha, homens e coisas vão parecer-lhe bem pequenos. É o que sucede ao que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, perdem-se na imensidão. Apercebe-se então que grandes e pequenos são confundidos como as formigas sobre um montículo de terra, que proletários e poderosos são da mesma estatura, e lamenta essas criaturas efêmeras que se dão a tantas canseiras para conquistar um lugar que tão poucas eleva por tão pouco tempo. É assim que a importância dada aos bens terrenos é sempre a razão inversa da fé na vida futura. Ora bem, vamos ler aqui uma mensagem que está inserida no livro Caminhando com Jesus e que é de psicografia de Arnaldo Costeira. O seu reino está mais perto. Certamente que já ouvistes falar na vida do mundo que há de vir. Muitas vezes a interpretação foi na direção do mundo das almas, no mundo do além. Mas as lições de Jesus, sempre que as tomamos em mão para sobre elas refletir, trazem novos ensinamentos, abrem novas portas a novos entendimentos e bem poderão referir-se ao futuro da Terra, ao mundo que virá, onde o bem triunfará sobre o mal, onde a escola da vida apresentará os professores entre aqueles que tiverem seguido Jesus, vivendo, fazendo da caridade uma preocupação constante, mas em que os alunos, na proximidade da escola mais elevada, servirão para o trabalho de evolução constante que nos espera por toda a eternidade. Não pares na caminhada. Procura chegar à frente, mais próximo de Jesus, mais atuante junto da humanidade sofredora, para que, chamados que todos estamos a ser, mereças encontrar-te entre os escolhidos pelo teu próprio mérito. Na hora da verdade, quando Maria de Magdala, chamada à presença do Mestre, à casa de Simão Pedro, foi convidada a amar seus filhos, mas os filhos que não sendo seus, que nunca os tinha tido, eram os filhos de ninguém, os órfãos, abandonados, desprezados, banidos da sociedade. Veio a conhecê-los pouco depois, naqueles leprosos desanimados que esperavam encontrar o sublime mensageiro e se defrontaram com a notícia da sua morte. Direciona a tua vida para o bem. Cumpre as tuas obrigações materiais, mas não desprezes o aperfeiçoamento espiritual, pois que és espírito, vivendo na carne ainda, mas chegarás a este lado da vida com o que tiveres amoedado de bens espirituais. As leituras desta semana, aliás, na sequência desta abordagem que vim fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo, já fizemos algumas abordagens, muitos daqueles que estamos hoje em sintonia talvez não tivéssemos vivido todos, mas esta questão inicial da realeza de Jesus, que muita gente não entende, particularmente não entendem aqueles que dedicam mais tempo à matéria, aos bens materiais, aos prazeres materiais, e esquecem que a vida também é espiritual, também somos espíritos. Mas é muito importante nós refletirmos um pouco sobre esta realeza. É claro que há erros clamorosos que nós cometemos ao longo dos séculos ao termos, no tempo controverso de Constantino, termos permitido apresentar a votação, apresentar à eleição de Deus Jesus de Nazaré, o nosso governador. Esse erro clamoroso acabou por marcar a cristandade durante séculos, porque naturalmente marginalizou todos aqueles que, enfim,
em planos diferentes de cultura, seguiam os seus profetas, seguiam nem mais nem menos do que aqueles propostos de Jesus, aqueles enviados à Terra, para dentro de cada cultura transmitirem a mesma mensagem. Já tivemos oportunidade de falar nesses princípios, digamos assim, básicos do Corão, que se assentam fundamentalmente sobre também os princípios do cristianismo, porque toda a metodologia de oração, toda a metodologia das reuniões eram muito semelhantes às reuniões cristãs, às reuniões dos primeiros cristãos. Enfim, quer dizer, a fraternidade, a solidariedade, ao irem buscar em procissão, digamos assim, os dirigentes religiosos para acompanhar os locais de culto, eram práticas usuais, como também eram, digamos assim, parábolas idênticas àquelas que Jesus tinha deixado e aquelas que mais tarde Maomé acabaria por criar, nomeadamente, por exemplo, a multiplicação dos pães e dos peixes, que na versão de Maomé era, em determinadas regiões, a multiplicação das mangas ou dos mangos, porque a fruta colocada no sítio certo, onde Maomé pregava, fazia as suas prédicas, a fruta disponível, o alimento disponível era uma fruta, manga ou um mango, e aí ele ter, como prediz e como refere essa parábola, refere que, não tendo mais nada para dar de comer ao povo que o seguia, mandou recolher o que era disponível, que eram mangos, e ali diante de toda a gente os multiplicou e os deu, saciando a fome de toda aquela gente que o seguia. Está tudo muito próximo. As ideias, os ensinamentos são todos oriundos de quem? Do governador da terra, que nós transformamos no Deus universal, sem qualquer cabimento. Faz com que, por exemplo, hoje ainda haja lutas tremendas, terríveis, entre as várias religiões, mesmo até religiões de raiz cristã, como é o caso, enfim, das guerras fratricidas no norte, ou na região de Damasco, ou na região da Síria, ou por aí adiante. Portanto, são coisas que, de facto, nós precisamos de melhor compreender. Quando se colocou a questão de o rei dos judeus, que aliás ainda hoje encabeça a forma um tanto infamante, como nós apresentamos o Cristo, não é? Que depois da ressurreição, no dia da primeira dia da semana, não é? Que era o domingo, depois da ressurreição, continuamos a apresentá-lo, pregado numa cruz, quando é boa verdade, devemos apresentar rejuvenescido, ressuscitado enquanto espírito, vai ser muito difícil materializar, digamos assim, a ideia do espírito, embora nós saibamos que isso é uma realidade, porque nós deixamos o corpo com uma matriz do corpo físico, com aquilo que é o corpo espiritual, que falava Paulo, até que falava, a propósito do Antigo Testamento, da ressurreição de Elias. Portanto, é o corpo espiritual que dá forma, que é um modelo organizador biológico ao corpo físico, que dá forma, às vezes, alterando a forma ao longo dos primeiros anos, até que a questão genética se coloca em relação à descendência mais direta. Mas é essa a realidade que nós temos que perceber. Tu és rei? Jesus responde, tu o dizes, mas o meu reino não é deste mundo. Define claramente que a coroa real não é uma coroa física ou material, embora de uma forma, se calhar até muito profunda, os homens daquele tempo tivessem colocado uma coroa de espinhos, de dores, de sofrimento, talvez sinalizando para todos nós que se ganha o reino dos céus, que se ganha o reino que Jesus prometeu, com dores, com sofrimento, com sacrifício, com trabalho de aperfeiçoamento espiritual. Então, nesta questão da realeza de Jesus, nós devemos ter bem presente, como diz a mensagem hoje do nosso livro, citando, nós temos que preparar o futuro. Não vai ser a terra que nos vai coroar de coisa nenhuma. A terra coroa-nos a cada passo de espinhos, de dificuldades, de obstáculos, que nós temos que transpor. Então, para isso, para vencermos esses obstáculos, para suportarmos com coragem, com resignação, confiando na divina providência, que não dá nada a ninguém que a pessoa não mereça, então vamos preparar o futuro, sabendo que, ao sairmos da terra com a coroa de espinhos bem carregada no nosso corpo físico,
libertar-nos-emos em corpo espiritual e talvez tenhamos uma auréola de luz, de esperança, de consolo, a certeza de que esse reino que Jesus colocou à nossa disposição está à nossa frente. É evidente que não podemos parar, que não fazendo nada para isso, que não esforçando pela reforma íntima, pela reformação interior, pela modificação, por olharmos o irmão como irmão, por nos amarmos uns aos outros, sem dúvida nenhuma, amando a Deus sobre todas as coisas. Se não fizermos nada disso, o caminho é mais pedregoso ainda, com mais obstáculos, e a coroa que nós levarmos da terra, ainda de espinhos, continuará connosco durante muito tempo, até nós despertarmos para as realidades do Espírito. Então vamos pensar, até neste tempo que saímos da Páscoa, neste tempo que se aproxima do momento crucial dos ensinamentos de Jesus, quando em Pentecostes, quando dizem os textos que as línguas de fogo desceram sobre os apóstolos e todos profetizaram. Nessa clara esperança, nessa clara alusão a de que todos somos médiuns, todos podemos receber as comunicações do mundo espiritual e todos devemos realmente pensar em receber essas comunicações de fogo, de luz, de esperança, de consolo, porque é provável que as línguas de fogo também possam ser línguas de dor, de sofrimento, de desespero. Então vamos refletir sobre todas estas lições e pensar que, de facto, a realeza de Jesus é no mundo espiritual, não na terra, e seguramente nos abre a perspectiva para a vida eterna. Alguém quer fazer algum comentário? Nós, nestas nossas reuniões de Evangelho no Lar, é sempre aquela ideia de trazermos Jesus nos seus ensinamentos ao nosso convívio, à nossa meditação. Mas nesta hora, há tantos milhões, diríamos, de famílias que nem conhecem sequer a esperança, que não conhecem sequer o mundo que há de vir, que não conhecem sequer que depois desta vida outra virá, que poderá ser tenebrosa, sem dúvida nenhuma, mas pode ser luminosa. Então vamos pensar em toda essa gente, todos esses irmãos que não conhecem a esperança. E vamos fazer uma irradiação por eles. Nós te rogamos, Mestre, nesta noite, por todos aqueles que se encontram doentes, doentes da alma, doentes fisicamente. Rogamos também pelos velhinhos, em solidão ou abandono, pelas crianças que não têm um lar, não têm um sorriso, um carinho. Por todos pedimos, por todos esses companheiros de caminhada, para quem a dor e o infortúnio bateu à porta, que lhes possa ser aliviado o fardo da jornada, Senhor, com a Tua paz, com a Tua luz, com o Teu imenso amor e compreensão. Fica com todos eles, Mestre, assim seja. Quando A vida é sofrimento e nos falta o alento, só Jesus nos pode ajudar, só no amor podemos encontrar o bordão que nos permite ganhar o perdão. Como é bom, irmão, já começa a amanhecer, meu amigo, vem viver. Só a verdade pode libertar, como um sol que voltará a brilhar, e Jesus reinará no coração, como luz que alivia tua cruz. Ser cristão é ser alguém que acredita no além, de onde nos podem ajudar
nascer. E chegamos ao final do nosso Evangelho de hoje. Desejamos que tenham tido paz nos vossos lares. Se quiserem continuar com mais alguns minutos de diálogo entre todos, com os filhos, com os irmãos, falando de Jesus, bem, prossigam. Continuem ainda na medida dos vossos desejos. Que Deus continue a abençoar a todos. E vamos ficar por aqui. Boa noite, até para a semana, se Deus quiser. Quer dizer,